Bom dia, pessoal. Sou o professor Roberto dos Santos. Estou aqui de matemática, né? E estou aqui para falar sobre razão entre duas grandezas, parte 1, o primeiro ano do ensino médio. Objetivo da nossa aula: compreender o significado de razão entre duas grandezas e identificar a fração como representação dessa razão entre duas grandezas nos diferentes contextos do cotidiano. Eu paro aqui para falar um pouquinho sobre grandeza. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar para você, aluno, qual a sua altura, alguns vão responder 1,70 metros. Quando eu disse a altura, eu estou falando da grandeza. Quando você responder 1,70 metros, você está usando uma unidade de medida daquela grandeza. Então, unidade de medida e grandeza são coisas diferentes. Ok? Só para relembrar. Razão entre duas grandezas. Conceito. Sendo A uma grandeza do estilo da altura, que eu falei, e B uma outra grandeza, massa, por exemplo, sendo B diferente de zero, então a segunda grandeza que você vai relacionar não pode ter valor de unidade zero. A razão entre elas se dá pela divisão, né, entre essas grandezas, ou seja, pegar A e dividir por B. Como a gente sabe que o traço de fração significa divisão, eu posso montar uma fração A sobre B, e aí eu tenho a razão, o conceito de razão, tá? Exemplo, distância e tempo. Se um veículo percorreu 110 km em 3 horas, distância, tempo, 3 horas, um pelo outro, você tem a razão entre a distância e o tempo, que na verdade a razão entre essas duas grandezas me fornece uma outra grandeza que vocês conhecem, que é a velocidade. Exemplo 1, temos aí uma prateleira de livros, temos 6 livros de matemática, 5 livros de geografia, 4 livros de ciências. Encontre a razão entre a quantidade de livros de matemática e geografia e a razão entre matemática e ciências. Então, matemática, quantos livros tem? Vou lá, olho, 6. Geografia, vou lá, dou uma observada, 5 livros, 6 sobre 5. Matemática, eu já sei que é 6, ciências são 4, 6 sobre 4. Essa fração poderia ser simplificada, dividido por 2, se você assim quisesse. Eu retomei a atividade 1 da página 70 do livro de vocês, do primeiro ano, que foi dada na aula do CMSP, mas eu achei importante dar uma retomada para reforçar. Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. 7 chutes, 3 gols, só para não esquecer. Responda qual a razão entre os chutes a gol e os gols marcados. Isso na letra A. A letra B, qual a razão entre os gols marcados e chutes a gol, ou seja, ele pede coisas inversas, né? Vamos resolver. Chutes a gol, 7, gols marcados, 3. Na A, chutes a gol sobre gols marcados, então 7 terços. Na B, ao contrário, gols marcados sobre chutes a gol, 3 sétimos. E assim está resolvido. A intenção da aula, então, é você memorizar, aprender, construir o seu conhecimento sobre razão, o conceito. Vamos à nossa atividade, tarefa da semana. Na tarefa da semana, você tem duas situações aqui, problemas, né? Que você vai aplicar razão, tranquilinho, que nem a gente fez na aula. Como envio, professor? Importante que a pessoa veja o vídeo, preste atenção, se precisar, reveja, pausando, e chegue até aqui para saber como enviar. Faça a atividade no seu caderno, ou seja, copie essas questões, tire foto e me envie por e-mail resolvida. Qual e-mail? santos2@prof.educacau.sp.gov.br, identificada com nome e número de turma no dia 28/2. Nem 27, nem 1º de março, hein, turma? No dia 28/2, no meu e-mail. Agradeço a participação de todos. Obrigado, ficamos por aqui. Até a parte 2. Tchau, tchau.